A tarde caía lenta, tingindo o céu de dourado, quando ela atravessou a rua com passos ansiosos. Era como se cada batida do coração ecoasse em sua pressa. Aos olhos de todos, parecia apenas uma adolescente comum, mas quem a observasse de perto notaria algo diferente: a aura de mistério que carregava. Seus cabelos castanhos caíam em ondas soltas, iluminados pela luz suave do entardecer. O uniforme da escola, amarrotado de propósito, dava lugar a uma saia levemente mais curta do que deveria e a uma blusa ajustada, como se quisesse provocar o mundo em silêncio. Ela aparentava ter uns 17 anos, mas o jeito de andar denunciava uma maturidade além da idade. Nos olhos castanhos claros, uma mistura de curiosidade e desafio queimava viva. Não era a primeira vez que faltava à aula para se refugiar ali. A sala dele se tornara um santuário secreto, o lugar onde ousava ser quem realmente era. Ao empurrar a janela, ela sentiu o frio do metal contra a pele e um arrepio percorreu seu corpo. Do outro lado, ele já a esperava, encostado no sofá como se soubesse que ela viria. Mais velho, imponente, o contraste entre eles só aumentava a tensão. O silêncio da sala era denso, como se guardasse cada segredo das visitas anteriores. "Achei que você não viria hoje", ele disse, num tom baixo, quase provocação. Ela sorriu de canto, como quem gosta de ser desafiada. "Eu sempre venho, você sabe." O ar parecia vibrar entre eles, e a cada passo que ela dava em direção ao sofá, a distância diminuía, mas a tensão crescia. Seus dedos roçaram discretamente no encosto, como se quisessem marcar território. O relógio na parede marcava os segundos, mas ali dentro, o tempo parecia suspenso. Algo estava prestes a acontecer, algo que mudaria o rumo daquela tarde. E só quem estivesse ali poderia sentir o quanto aquele momento era perigoso e irresistível. Se você também já viveu um segredo que ninguém pudesse descobrir, comenta aqui de onde está assistindo e não esquece de se inscrever no canal. Essa é só a primeira parte e a história vai esquentar muito mais. O silêncio da sala foi quebrado apenas pelo som suave da respiração de ambos. Lara se mexeu no sofá como se quisesse escapar da tensão que ela mesma havia criado, mas em vez de se afastar, acabou se aproximando mais dele. O espaço entre os dois agora era mínimo, e cada segundo parecia carregado de intenções não ditas. Ela brincava com a ponta do cabelo, enrolando-o entre os dedos, como se fosse apenas um gesto distraído, mas seus olhos fixos denunciavam outra coisa. Ele, por sua vez, mantinha um ar contido, como quem mede cada reação, mas a leve curvatura no canto da boca revelava que estava se divertindo com aquele jogo silencioso. Lara inclinou-se, como se fosse pegar o celular na mesa de centro, mas a proximidade fez com que o ombro dela roçasse no dele. Foi rápido, quase imperceptível, mas suficiente para que ela sentisse o impacto. O calor do toque percorria sua pele como um arrepio proibido, e ela demorou mais do que precisava para se afastar. O ar parecia denso, difícil de respirar. Cada movimento simples ganhava um peso maior do que deveria. O modo como ele ajeitou o relógio no pulso, o jeito como ela mordeu o lábio inferior sem perceber, pequenos detalhes que transformavam aquela sala em um campo de tensão. Ele se inclinou para pegar o controle remoto, mas a mão dele quase tocou a dela. O quase foi ainda mais intenso do que se tivessem se encostado de verdade. Lara sorriu, nervosa, sem saber se deveria recuar ou avançar nesse jogo perigoso. "Está ficando calor aqui, não acha?" Ela arriscou, a voz baixa, mas firme. Ele não respondeu de imediato, apenas a encarou, como se quisesse medir até onde ela iria. O tempo pareceu congelar. E foi nesse instante que um barulho do lado de fora, vindo da janela do quarto, os fez sobressaltar. Lara virou o rosto rapidamente, o coração acelerado. Quem estaria ali observando?
O tempo parecia escorrer lento, mas cada segundo ao lado dele incendiava algo dentro dela. A sala ainda guardava o calor do momento anterior, e o vidro da janela trazia a sensação de estarem expostos, mesmo que protegidos pelo reflexo da noite. Esse risco silencioso só deixava tudo mais intenso. Ele se aproximou dela novamente, o olhar pesado e firme, como se estivesse desenhando em sua pele cada traço da sua intenção. Mariana, sem conseguir conter o arrepio que subia pela espinha, se apoiou no braço do sofá, respirando fundo, tentando decifrar se conseguia mesmo lidar com o que aquele homem despertava nela. "Você não faz ideia do que causa aqui dentro", murmurou ele, tocando levemente o peito, mas sem esconder o desejo nos olhos. Mariana mordeu o lábio, insegura, mas ao mesmo tempo dominada por uma curiosidade que beirava o proibido. A cada palavra dele, sentia-se menos menina e mais mulher, como se estivesse atravessando uma fronteira invisível e perigosa. A forma como ele falava, sem pressa, sem rodeios, fazia tudo parecer mais inevitável. De repente, um barulho vindo do corredor os fez congelar por um segundo. Um estalo simples, mas que lembrou a ambos de que não estavam sozinhos no mundo. A adrenalina percorreu o corpo dela como eletricidade. Qualquer descuido, qualquer movimento impensado poderia revelar o que estava acontecendo ali. Ela voltou os olhos para ele, tentando disfarçar, mas o sorriso travesso que surgiu em seus lábios denunciava que aquele perigo a excitava ainda mais. Ele retribuiu o olhar, sério, mas com um brilho no fundo dos olhos que a fez estremecer. Antes que pudesse falar algo, ele se inclinou ainda mais, a boca perigosamente próxima da dela. Mariana fechou os olhos por reflexo, sentindo o ar quente dele sobre seus lábios, quando, de repente, uma sombra passou do lado de fora da janela. Quem estava ali? O silêncio da sala era quebrado apenas pelo som das respirações aceleradas. Clara e Daniel se olhavam como se todo o resto tivesse desaparecido. A jovem parecia hipnotizada, os olhos brilhando, as bochechas coradas, como se carregasse o fogo de tudo o que havia acontecido até ali. Ele, mais velho, mantinha um sorriso de cumplicidade, sem pressa, como quem sabia que cada segundo podia ser extinguido até o limite. Clara ajeitou o cabelo atrás da orelha, nervosa, mas também entregue. Sentiu a pele arrepiada quando Daniel deslizou a mão pelo braço dela, sem dizer nada, apenas deixando o gesto falar. Era como se cada toque fosse uma promessa silenciosa. O tempo parecia derreter ao redor deles, deixando apenas os dois, suspensos naquele instante. Ela encostou-se no sofá, fechando os olhos, tentando controlar a avalanche de sensações. Daniel, com a calma de quem conhece todos os segredos, aproximou-se, tão perto que o coração dela disparou de forma quase insuportável. Um suspiro escapou, e aquele som suave se tornou ainda mais intenso que qualquer palavra. A cena era simples. Apenas um homem mais velho e uma garota de 20 anos dividindo um momento que não precisava ser explicado. Mas na simplicidade escondia-se algo arrebatador. Era como um jogo de tensão, onde o mais leve gesto tinha o poder de incendiar tudo. E no instante em que Clara abriu os olhos e encontrou novamente os dele, sentiu-se entregue de uma forma que jamais teria imaginado. Como se estivesse presa a um feitiço impossível de quebrar. O sofá, a sala, o ar carregado de expectativa, tudo fazia parte de um cenário que parecia infinito. O que aconteceria depois? Talvez ninguém nunca soubesse. E talvez fosse justamente esse mistério que deixava tudo tão irresistível. Clara sorriu de leve, respirou fundo e, antes de qualquer palavra, aproximou-se dele de forma inesperada,
fazendo Daniel segurar o ar. O que ela fez em seguida foi algo que deixaria qualquer um sem chão.